Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens neste livro. A vida vence a morte. Esse é o tema da mensagem de hoje. Uma das coisas mais difíceis de se lidar na vida é a morte. É ou não é verdade? A gente vai vivendo, mas sempre vem aquele medinho, não é? Como é que vai ser? Como é que vai ser o momento da minha morte? E quando vai ser? Pensar na nossa própria morte dói um pouco, né? Mas não tem nada mais dolorido do que pensar na morte das pessoas que a gente ama. Eu acho que dói mais até. E a morte dói muito porque, segundo o sentido bíblico, morte significa separação. A morte é separação. No aspecto físico é a separação entre corpo e alma, né? O lado físico e espiritual da nossa vida. No que diz respeito às relações humanas, a morte dói porque a gente sabe que a gente nunca mais vai ter o contato, o convívio com aquela pessoa. Mas a pior das mortes é a separação de Deus, que é a morte espiritual. Será que há algum consolo para a morte? Será que há alguma solução? E esse capítulo 11 de João, que nós lemos uma parte, vamos seguir lendo o restante, diz que sim, há um consolo, há uma solução para a morte. Nós vamos ver que o autor da vida veio ao mundo para resolver o nosso problema com a morte, morrendo Ele próprio em nosso lugar. É isso que a gente vai ver ao longo deste capítulo maravilhoso do Evangelho de João. Então a gente vai observar agora com atenção algumas verdades importantes sobre o sofrimento e sobre a morte. E a primeira coisa que a gente precisa observar é que pessoas amadas por Jesus também sofrem. A gente precisa parar para pensar um pouquinho nisso, porque nós vivemos num contexto em que se prega um evangelho falso, que diz que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo vão parar de sofrer. Há slogans de igreja que dizem: pare de sofrer. Quando a Bíblia inteira em nenhum momento diz que o sofrimento será extirpado a partir do momento que nós nos convertemos a Jesus Cristo. Nós vimos aqui Lázaro, Marta e Maria numa situação de grande sofrimento. Diz o versículo 3: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus, aquele a quem o Senhor ama, está enfermo. E depois, Jesus fica um tempo ali e ele sabe, chegou a hora da morte de Lázaro. E depois ele vai até lá e ele vai encontrar Marta e Maria num grande sofrimento também. Observe o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui não teria morrido meu irmão. A gente vê uma profunda angústia no coração dessa mulher. No versículo 33, é o caso de Maria. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Quer dizer, as pessoas amadas por Jesus sofrem, elas ficam enfermas, elas passam por acidentes, por tragédias, elas têm câncer, como quaisquer outras pessoas. As pessoas a quem Jesus ama morrem também. E a gente precisa entender muito bem isso para a gente não se frustrar. Porque há muita gente que abandona as coisas de Deus, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber das Escrituras, não quer mais saber de um relacionamento com Deus, porque realmente acreditou piamente que
que por meio da sua busca pelo Senhor, as coisas seriam resolvidas na sua casa, na sua família. E não é assim. Não é assim. Pessoas amadas por Jesus também sofrem. Mas há um consolo. A gente vê que Jesus, em segundo lugar, trata o coração de quem sofre. Nós vemos aqui que Jesus se aproxima, ele chega, Lázaro já está morto, havia 4 dias. E então Marta vai até ele e fala: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o Senhor teria dado um jeito, ele não teria morrido. E aí olha o consolo que Jesus traz ao coração daquela mulher. Ele diz no versículo 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Mas isso não foi suficiente. Marta diz o seguinte, versículo 24: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela já tinha alguma consciência a respeito disso. E aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E mais do que isso, além da promessa de ressurreição, ele diz no versículo 26, que todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Ou seja, como é que Jesus trata o coração de quem sofre? Jesus consola e traz conforto, lembrando da promessa, primeira promessa de ressurreição, mas também uma promessa de vida eterna. Ressurreição e vida eterna. São essas coisas que podem consolar o coração de quem sofre. São essas coisas que podem trazer alegria, trazer ânimo àquele que está em luto. Mas para que? Muitos irão perguntar. Para que o sofrimento? Para que a morte? Se eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, se Ele agora é meu Senhor e meu Salvador, por que eu tenho de sofrer? E aí a gente vai observar um terceiro ponto, que o sofrimento do cristão, ele tem propósitos. Veja no versículo 6, diz o seguinte: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Ou seja, Jesus demorou intencionalmente 2 dias. Ele não quis estar ali no momento da morte. E por quê? Por que ele deixou que o sofrimento perdurasse? Por que ele deixou que a morte chegasse? Há uma razão. O versículo 4 nos diz o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para quê? Para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então o sofrimento dos filhos de Deus tem, em última instância, o propósito de glorificar a Cristo. Cristo é glorificado no nosso sofrimento. Cristo é glorificado quando nós sofremos. Mas há um segundo motivo. E o segundo motivo nós vemos no versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, quando ele está falando com o Pai, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, aquela enfermidade, aquela coisa terrível que trouxe a morte de Lázaro, veio para, em primeiro lugar, glorificar a Cristo, e em segundo lugar, para fortalecer a fé dos discípulos. O sofrimento é uma forma de nós sermos preservados por Deus. Nós somos trabalhados por Ele, nós somos aperfeiçoados por meio do sofrimento. Nós nunca deveríamos rejeitar, abominar o sofrimento, porque ele tem um papel muito importante para fortalecer a nossa fé, para moldar o nosso caráter, para nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus. Então nós vamos ler a partir do versículo 38, mais uma coisa importante que nós vemos nesse texto. Nós vemos aqui que Jesus tem a última palavra e não
a morte. Jesus é quem tem a última palavra. Ele nos chama da sepultura espiritual e nos dá vida nele. Assim como ele fez com Lázaro, ressurgindo, fazendo ressurgir da morte, ele continua fazendo com pessoas em todos os lugares do mundo. Certamente já fez na vida de muitos aqui presentes. Nós estávamos mortos, como diz Paulo, em nossos delitos e pecados, e nós recebemos vida em Cristo Jesus. Na história, existiram imperadores e homens muito poderosos no passado. Homens que tinham autoridade para matar quem eles queriam, por quaisquer motivos. Mas nenhum desses homens poderosos, que podiam, por qualquer razão, tirar a vida das pessoas, nenhum desses homens tinha poder suficiente para restituir a vida aos mortos. Isso só Jesus é capaz. Porque só Jesus tem a última palavra. Ele venceu a morte. E o último ponto que eu gostaria de observar com vocês é que, para resolver definitivamente o nosso problema com a morte, Cristo morreu em nosso lugar. Depois dessa ressurreição que ele operou na vida de Lázaro, muitas pessoas creram. Está aí no versículo 45. Muitos dentre os judeus que estavam ali visitando Marta e Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. Mas alguns outros foram até os fariseus e contaram para os fariseus o que Jesus se realizara. E por qual motivo? Por que eles foram contar para os fariseus que Jesus estava fazendo isso? Certamente porque os fariseus queriam a cabeça de Jesus. E aí, então diz do versículo 47, a gente acabou de ler, que o sinédrio se reuniu e alguém no sinédrio falou o seguinte, falou: olha, convém que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Porque eles acreditavam que pela ascensão de Jesus Cristo, ele estava ganhando cada vez mais popularidade. Com isto, logo, o Império Romano iria se incomodar com um motim que eventualmente poderia vir a acontecer e trazer opressão sobre todo o povo de Israel. Então, na cabeça deles, eles têm que matar Jesus para que o povo todo não venha a sofrer nas mãos do Império Romano. Mas isso que ele disse também tem uma outra conotação. E é nesse sentido que a gente precisa se apegar. Como diz o próprio escritor bíblico, né? Aqui no versículo 51, o apóstolo João disse: ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou com essas palavras que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Então, nós vemos que Jesus Cristo iria de fato se entregar à morte. Ele iria se entregar à morte para trazer vida ao povo de Deus. Então, essas 5 coisas, essas 5 verdades aqui nós precisamos compreender muito bem. Pessoas amadas por Jesus também sofrem. Jesus trata o coração de quem sofre com as promessas de ressurreição e de vida eterna. O sofrimento do cristão tem propósitos. O propósito de glorificar a Cristo e o propósito de fortalecer a fé dos discípulos. Nós vimos também que Jesus é quem tem a última palavra e não a morte. E por fim, vimos que para resolver definitivamente o nosso problema com a morte, Cristo morreu em nosso lugar. Então, meu irmão e minha irmã, creia nisso e compartilhe. Leve adiante essa verdade tão maravilhosa de que em Cristo há ressurreição e vida eterna. Lembre-se, quem tem a última palavra não é a morte. Nos momentos difíceis, lembra, há um propósito, ou melhor, há 2 propósitos. O fortalecimento da minha fé e a glória do Senhor Jesus Cristo.
Lembre-se também, uma coisa muito importante, o melhor consolo que nós podemos oferecer aos enlutados de algum crente é o seguinte: ele ou ela vai ressurgir. Muitas vezes quando a gente vai consolar alguém que perdeu um ente querido, nós falamos, descansou, né? Está num lugar melhor agora. Mas quando nós estamos diante de uma família em que o morto foi alguém temente ao Senhor Jesus Cristo, que reconheceu que em Cristo a salvação, nós podemos dizer com toda certeza, ele há de ressurgir. E isso de fato consolará o coração de um filho de Deus. Ele há de ressurgir. E a pergunta que eu deixo para cada um de vocês nesta hora é a mesma que Jesus fez aí no versículo 25 e 26. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A pergunta é: você crê nisto?